duas pessoas avisaram que não duas pessoas disseram que não, no horário não bate, elas têm aula nesse horário, né? Achei que quanto a isso estava tudo certo. E uma outra pessoa disse que não faz o probatório, ela não faz desde o ano passado, já trabalha, enfim. Não entendi É. também. Mas eu acho que nessas primeiras semanas o pessoal vai mexer, né? Reorganizar, eu acho que Eu é acho assim que mesmo. sim também, porque isso aconteceu da outra vez. É? Aham. Ah, Aí então. até todo mundo se ajustar nos horários e tal. Sim, é. Eu acredito que vai ser mais essa situação mesmo das primeiras semanas, né? Porque daí depois o negócio vai andando, vai fluindo. Vocês já estão no segundo, né? Segundo semestre? Eu já estou no segundo semestre já. Uhum, tá. E você é de onde? Sou de Campo Largo, Ah, legal. Ah, então, vamos lá. área metropolitana sul. Tá, eu também estou começando agora com vocês, né? Eu só tenho essa turma por enquanto. Eu sou de Londrina, Ah, tá. Uhum. então eu trabalho já na rede há 20 anos e peguei agora esse estágio para ver como é que funciona, né? Como é que é. Ah, tá. É sua primeira vez, então. É a minha primeira vez. Só Ah, virar aqui tá. do seu Eu já computador. fiz o outro já. Esse é Ah, meu segundo semestre. aham. Ah, legal. Então vamos começar, né? Só tá a gente mesmo, tem problema. Depois os outros diz que vão ver a filmagem, porque a Horário, gente né? sempre faz a gravação, né? Então, não tem problema. Tá. Vamos lá. Bom, o ano passado, você fazia toda semana também? Era assim. A gente fazia às vezes uma, 2 semanas seguidas, até 3, e Hum. daí gravava a aula, daí naquela semana não tinha aula. Ah, tá. Aí, É, e daí era tipo de 15 em 15 dias, mais ou menos, sabe? tá. Agora, assim, como eu não estava ano passado, eles explicaram que vai ter menos gravação esse semestre. É, porque Vão- a gente tinha que gravar e daí mandava. Aí, mesmo que a professora avaliasse, tivesse dado nota tudo ok, sabe, nota máxima, a gente tinha Hum, que gravar novamente. Então, tá. aí acho que agora vai ser assim, né? Se tirar nota boa, daí não precisa gravar de novo. Isso, parece que tem essa alteração agora, né? Tá É, bem, tá melhor, né? A gente é, vai ter mais tempo, né? Mesmo quando ficar bom. Porque o importante é estar lá na rubrica máxima, né? é. Estando lá, né? Não tem. Aham. Vamos lá. Então a gente vai começar a questão dos combinados, né? Aquela questão, câmera aberta, foco, né? Mais atenção no que a gente está fazendo aqui. Controlar o tempo, como é só você, acho que vai poder falar à vontade, né? E tranquilo, cordialidade na fala, aquela questão, né, do respeito, Seu grupo tinha muita gente? O Não, ano eram passado? 4 pessoas. Ah, eram 4. Ah, Uhum. então tá. O que estava junto com vocês aqui, não sei, talvez eram os mesmos, né? Acho que eles Era o repetiram. Renato, o Pedro, eu acho. Não sei. Ah, não. Então mudou. Mas aí, mudou com outros nomes. Mas não tem problema. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho ali da nossa agenda, o que a gente vai trabalhar hoje, né? O percurso das temáticas, o objetivo do encontro, conhecendo a temática e a rubrica, conhecendo a temática e a rubrica 2 e os nossos encaminhamentos. Vamos lá. Eu, Deixa eu ver se ele vai passar. Tem um videozinho aqui. Ah, vai. É meio lentinho quando a gente faz em dois. Mas vamos assistir.
Tá indo. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, espera aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo passar ele pelo YouTube mesmo. Deixa eu ver o que eu consigo. Acho que não tá passando para você, né? Vão até onde está aquela árvore e voltam. Ai, vou iniciar de novo. Sabe essa ponte que tá no nome da história? É tão grande, mas tão grande, que ninguém consegue ver onde ela termina. Mãe, é verdade que quase ninguém atravessou essa ponte? É verdade. As pessoas só vão até onde está aquela árvore e voltam. E aí, como é que é lá? O que você viu do outro lado? Vocês foram até o final? E esse mistério nunca saiu da cabeça de Bento. E um dia ele percebeu que, em vez de ser quem pergunta, ele poderia ser quem responde. Em vez de ficar, ele poderia ir. Ei, por que você tá aí em cima? Será que eu vou conseguir pular? Vai sim, tenta! E se o outro lado for perigoso? Ué, e se lá for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Mas o que você sabe? Você é apenas um menino. Ei, menino! Menino, qual é o seu nome? As pessoas me chamam de sonho. É quando acreditamos no nosso sonho que a gente vai mais longe. Sebrae 50 anos. A força do empreendedor brasileiro. Isso. Você tá me ouvindo? Estou. Ai, que bom, funcionou então. Aham, tô sim. Porque quando eu tô na escola é melhor usar o microfone. Ah, tá. Não. Tá. Agora parou. Deixa eu só voltar aqui, que acho que parou o compartilhamento. Parou. Deixa eu voltar nele. Volta. Aí.
Sai de um para entrar no... Ai. Ótimo. Então, deu para resolver tudo, né? Deu. Tá. E aí tem 2 questionamentos aqui, estou apresentando aí, que é como eu estou me sentindo neste momento. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo um pouco ansiosa, com medo, às vezes preocupada, porque esse estágio probatório ele não é tão fácil assim, né? Ele da outra vez que eu fiz, ele precisa de muito mais tempo para planejar, para preparar a aula, e às vezes a gente não tem todo esse tempo, né, para preparar a aula, para, né, pôr em prática. O que ajuda é que você conseguia fazer muita coisa durante o estágio probatório, né? Então, durante as reuniões, a gente conseguia fazer o planejamento, e daí, no mesmo dia, às vezes, eu já gravava a aula à tarde com meus alunos, né? E já mandava. Então, assim, mas dá sempre um pouco de medo, né? Porque até então foi falado dessas avaliações, mas a gente não sabe como ela vai ser lá para frente, né? Diz que vai ter uma avaliação objetiva também. Então, assim, tudo isso assusta a gente, né? Porque passar num concurso já não é fácil, daí agora tem que passar pelo estágio probatório, né? Estágio probatório. Sim, você já dava aula antes? Já, eu dou aula desde final de 2009, começo de 2010. Ah, tá. Já tem experiência. Já. Na verdade, a gente tem observado, né? É um programa diferente do que a gente já conhecia, né? Primeira vez que faz dessa forma. E aí fica um pouco assim. Antes a gente tinha orientação ou organização do trabalho só com pedagoga, né? E às vezes não acontecia do jeito que tinha que acontecer, agora tem dessa forma, né? Que é mais é diferente, né? Eu nem falo melhor nem pior, mas ele é diferente, né? Então a gente E assim, acaba vendo. e eu não sou muito youtuber, sabe? De ficar gravando, nem de postar em Facebook, essas coisas eu não sou muito. E daí você adaptar a ficar gravando aula, essa talvez seja mais difícil, né? São. Hoje está tudo muito assim, mesmo que você não queira, né? A gente acaba, de uma certa forma, num grande Big Brother, né? Deixa eu voltar. Bom, então vamos lá. E agora a gente vai falar, então, da aprendizagem ativa e significativa. A aprendizagem ativa assim, a gente já trabalha, né, bastante essa questão da aprendizagem ativa. Isso intensificou muito com a Covid, né? Porque essa história dos alunos terem que ficar em casa, fazendo por si só, acabou que intensificou bastante algo que já estava sendo planejado, né? Uso pedagógico dos recursos educacionais, a avaliação para aprendizagem e a avaliação interna e externa. Então, vamos lá. Fazer o nosso encontro, então, né? Depois do nosso planejamento. É esse que você falou que você sempre fazia durante, né? Durante que ajudava. O planejamento, A observação e feedback, o planejamento e a observação, e depois o encontro de socialização. Isso que você falou é interessante, porque é igual a história da nossa hora atividade, né? Aproveitar a hora atividade para fazer o que tem que ser feito para depois não ficar perdido. O show não é tua, né? Só um pouquinho. Claro. Pronto. Você tem aula de manhã ou só o... Tenho, as 3 primeiras. Ah, então tá. Para você deu certo, então. Daí eu tô na escola.
Ah, então tá. Daí Legal. sempre vai ter um aluno, alguma coisa. Sempre. Verdade. A gente está com foco aqui, mas né, não tem como, gente. A pessoa está ali, né? Sempre tem alguma coisa mesmo. É igual formadores, né? Nossa, sempre quando você faz na escola. Eu faço em casa formadores, mas daí tem minha filha. Mãe, posso fazer isso? Mãe. Quantos anos ela tem? 9. Nossa, é a idade do. A minha não está aqui hoje, até levei, porque eu falei, vai, porque ela só tem 3, então. Daí 3 anos é mais difícil. Aí não vai entender mesmo, né? Vai dar trabalho. Então, vamos lá. Objetivos do nosso encontro: apresentar as temáticas, aprendizagem ativa e significativa e o uso pedagógico dos programas de educação digital. E compreender as rubricas das referências temáticas. Uma coisa que pega bastante, eu já percebi, né? Igual eu falei que você está começando agora, é essa questão dos verbos, né? É muito, até no planejamento, é algo muito cobrado, né? Apresentar, analisar, refazer, compreender, conhecer. Eu achei bem interessante. Até a gente fez semana passada uma formação, e aí foi falado bastante isso, né? Eles assim, foca nos verbos, né? Do que vocês vão realizar. Então, vamos lá. A noção de aprendizagem ativa refere-se a um conjunto de práticas pedagógicas que consideram o estudante como protagonista do próprio processo de construção do conhecimento, que se desenvolve de modo mais autônomo, participativo, colaborativo e ativo. Você falou que você dá aula desde 2009, para que turmas assim você prefere? Eu fazia muito tempo que eu não pegava ensino médio, mas esse ano eu peguei todas, primeiro, segundo e terceiro. Mas eu ainda prefiro o ensino fundamental. O médio é pré-adolescente, adolescente, eu acho um pouquinho mais chato mexer com eles, né? Mas esse ano, como eu passei no concurso e daí já fui para uma escola, daí eu resolvi pegar todas as aulas que tinha na escola. Aí você ficou só em uma escola? Isso. Não, fiquei em 2 ainda, mas só 8 aulas na outra escola. Ah, você ficou em 2. Em 2. O legal de ficar em mais que uma, a gente vai vendo, né, como é que é em outros lugares, diferenças. Bom, você já trabalhava essa aprendizagem ativa? Você já tinha alguma, assim, alguma experiência com isso? Como eu trabalho numa escola integral, trabalhava, né? Ainda estou lá, mas só com 8 aulas. A gente trabalha muito com protagonismo, né? Na escola integral. Sim. O protagonista, ele tem o aluno protagonista, né? Então, tem toda uma construção em cima do aluno protagonista. Eu já dei aula de protagonismo, então eu entendo e eu acredito sim nesse processo de que o aluno seja protagonista. Tanto é que nas minhas aulas eu uso bastante a metodologia surpresa, que é eu estar dando aula, ou hoje eu fiz retomada de conteúdo, e daí eu chamo o aluno, fulano, você lembra lá o que é tal coisa, né? E isso faz com que eles aprendam melhor, né? Mais facilmente. As técnicas, né? Bem interessante, então. Para você já é tranquilo esse processo, né? Então tá. Na verdade, assim, eu percebo a mudança e ela não tem como não acontecer, porque novos tempos, né? A gente, quando a gente sabe que ainda tem bastante resistência, né? Ainda tem muito do tradicional, mas a questão é mudança de tempo, é mudança de clientela, né? O aluno é outro. Eu me lembro, quando eu estudava mesmo, acontecia muito de o aluno vai fazer uma pesquisa, por exemplo, né? Um tipo de aprendizagem ativa. Mas o que a gente tinha de recurso era, por exemplo, biblioteca, né? Aí lá na biblioteca acontecia muitas vezes você nem poder pegar determinados livros, né?
nem poder manusear, às vezes, enciclopédia, às vezes eles já pegavam, já encontravam o que você precisava, já xerocava para você fazer, né? Uhum. Não tinha, raramente. Embora eu acho, igual você falou que você prefere o fundamental, né? Embora eu lembro assim que no fundamental eu acho que a gente tinha bastante coisa ainda prática, né? É. Bastante coisa. Eu acho melhor de mexer com as crianças, porque elas também estão mais dispostas de fazer o que você propõe em sala, né? Sim, Os adolescentes, tem que sair, mas a gente vai ter que fazer pesquisa, né? é. Aham. Em geografia, por exemplo, é a questão que a gente sempre fez muita maquete, né? Uhum. Sempre, desde décadas, a gente já faz isso. Fazer a maquete, construir o mapa, fazer croquis, foi sempre muito em cima dessa questão. Mas eu também observo que é o que você falou, né? Com crianças é mais fácil, com os menorzinhos eles têm mais disposição para fazer, parece que eles entendem mais o processo. E eles gostam, né, de ver acontecer, de mexer com as É. coisas, né? Aqui, O aqui, adolescente. aqui Ah, na escola que eu tô, o grande problema agora é fazer os alunos ficarem acordados, porque não pode celular, aí eles dormem. Aí você hum. tem que ficar chamando atenção, acorda, fulano, né? Então, assim, é bem complicado essa questão. E foi fácil tirar o celular? Uma curiosidade. É, a gente está em processo ainda, sabe? Aham. Alguns respeitam, alguns não. Então, assim, eu já peguei alguns celulares e daí eles tem professor que eles pegam, tem professor que não, do mesmo jeito que era, mas eles estão com um pouquinho mais de medo. É, De, eu percebi, não, porque eu percebi, eu imaginava que ia ser muito mais dolorido o processo, sabe? E uhum, eu acho que até que não. Tem alguns que ainda insistem, mas a maioria parece que entendeu o que é lei e, né, e não mexe. Foi para mim foi uma surpresa. uhum, Então vamos lá. Dimensões da aprendizagem ativa. Envolvimento intelectual, investigar e descobrir relações de natureza diversa que levam à construção de significados. Envolvimento social, facilita as interações, auxilia o trabalho colaborativo e habilidades de escuta e argumentação. E envolvimento físico. O movimento permite que os alunos estejam atentos, melhorem a compreensão e a memorização. É o que você acabou de falar, né? Com os menores, né? Eles têm esse envolvimento físico, né? tem. Eles gostam do fazer, do praticar, do Uhum, mexer, do explorar. E o médio já tem mais dificuldade com isso, tem, né? uhum, Já tem. vem de uma situação mais complicadinha, né? A aprendizagem significativa é aquela em que as ideias são expressas simbolicamente e interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não literal, não ao pé da letra, e não arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante, já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. Isso é bem falado já, né? Partir do que o aluno já sabe e não colocar para ele um conhecimento totalmente novo, diferente, né? Partir da realidade, partir do dia a dia dele e partir do que ele já conhece, né? É Sim, mais fácil para ele desenvolver uhum, a aprendizagem ativa, ela vai muito nesse contexto, né? O que que ele já sabe, sabe? né? O que que ele já traz de bagagem, né? O complicado daí é a gente fazer esse equilíbrio, né? E Porque tem, cada um. mas assim, tem assuntos também que fogem muito da realidade deles. Nem quando você trabalha na Europa, né? Quem foi para a Europa? Quem conhece a realidade de um país desenvolvido,
né? Eles não têm ideia do que é um país desenvolvido. Então, você trazer uma realidade a qual eles não têm acesso, eu acho um pouco mais difícil. Tem conteúdo que não tem como você trazer a realidade, né? Você pode... Eu sempre falo sobre empatia com eles, que a gente pode até falar que tem empatia, mas se a gente nunca viveu aquilo, é difícil a gente saber o que é, né? Então, assim, para mim, a dificuldade maior é que eu trabalho em escolas, assim, de periferia, são escolas bem... alunos que não têm muito... nem apoio em casa, né? Nem estrutura alimentar, talvez. E, assim, isso é difícil, sabe? Você trazer o não literal, fazer eles entenderem uma coisa que está muito distante da realidade deles, né? Então, Sim. isso é difícil. Tem conteúdo que dá, mas não são todos. Eu esse ano ainda comentei isso com os alunos de oitavo. Falei, gente, a gente tem muito fácil aprender dentro da geografia, né? O conteúdo do sétimo, porque a Uhum. gente vive o Brasil, né? Vive o Brasil. Mesmo Uhum. vive, mesmo que a gente não tenha lá, a gente não tem conexão nenhuma, por exemplo, com o norte. Mas a gente vira e mexe, a gente ouve falar, né? Da Amazônia, das queimadas, dos indígenas, da floresta, né? Então é diferente, É, né? Tem muito contexto, é o que você falou, igual o contexto europeu, asiático, né? Sair desse do que a gente sabe, né, do que a gente conhece, até porque eles não são muito estimulados a essas coisas e não têm muitas não, condições, né? não, e eles não têm interesse também, né? Uhum, A grande questão é essa, qual que é o meu interesse, né? Eu não estou é. precisando, então, né? Aí é que tá, né? Como é que a gente vai criar, né, esse Esse interesse que interesse. é esse interesse por aqueles conteúdos, principalmente, que a gente acha que vai fugir muito mesmo da realidade deles. Eu fiz um trabalho uma vez na escola Hum, integral, que era da eletiva. Meu trabalho era viajando pelo mundo. Então, era com o terceiro ano. Então, a gente se reunia uma vez por semana, aí eles escolhiam por voto um país que eles quisessem visitar, daí a gente começava as pesquisas. Idioma, culinária, vestimenta, moeda, sabe, continente. Aí depois disso a gente fazia uma apresentação para a escola sobre aquele país, sabe? uhum, Então, assim, aí desperta o interesse do aluno, porque é um país que eles realmente queriam conhecer, né? sim. Então, daí foi divertido, foi legal. Lógico que só deu Itália, só países mais Os que conhecidos, né? Mas foi interessavam. isso. Ai, que legal. Mas assim, mas é uma forma de estimular, né? Não tem. Só que no nosso dia a dia a gente não dá para fazer isso, né? A gente tem que seguir um conteúdo, né? Tem que Não, seguir é um igual planejamento. isso. É igual você falou, quando é integral, quando a gente tem mais tempo, quando às vezes, né? Mas quando a gente tem as duas aulinhas básicas ali, não Uhum, dá, né? Nos últimos anos a gente perdeu muita aula, né? isso. Então tem jeito. Oi, bom dia, Bom William. dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. É 10h30 mesmo, né? Na verdade, é 10 horas. Eu vi que na agenda tá 10 horas e no outro que eles criaram lá tá 10h30, né? Ah, Tá pois dois. é. Para você Por isso que informar 10h30. tá 10h30 ali. Aham, E por eu isso que eu vou entrei até agora. incluir porque tá com duas turmas. Tá? E tá meio confuso ainda, né? Mas aos Ah, pouquinhos a gente vai se ajeitando, né? Mas até agora, de onde você é? eu sou de Curitiba. Ah, de Curitiba. Então vocês são pertinho um do outro. Vocês já estavam no mesmo grupo ou não? Não, eu fui mudado de Não, grupo. Ah, então tá. Ah, então, por enquanto, é igual eu estava comentando com a Érica, né? O nosso grupo, ele tem 5 pessoas, mas o pessoal, acho que vocês viram lá, né? Colocaram que
um não faz, o outro o horário não tá batendo. Então, acho que a partir daqui algumas semanas que vai resolver, né? Isso vai ficar mais organizadinho, né? William, você tem que turmas? Que séries? Eu tô com o 9º ano. Nono ano? Uhum. Uhum, só tem nono. Só 9º. Olha, ai, que beleza. Ah, esse ano tá bom. Aí, Érica. E é só uma escola. Só uma escola. Ai, perfeito. Eu tenho sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Ah, não. Eu já outra história. Ano passado Tem. tinha primeiro e segundo, né? Aham. Agora esse ano eu tô só com os nonos. Ó, a gente está falando da questão da aprendizagem ativa e de partir do que o aluno já tem de bagagem, né? Do que ele já conhece. E a gente estava falando exatamente disso, né? Ela comentou a dificuldade que o aluno tem quando o conteúdo é Europa, né? Quando o conteúdo é fora da realidade deles. E no ano tem muito disso, né? Uhum. No ano é bastante coisa, muito específico, né? Tem bastante, né? Agora tá mais no sistema político econômico, né? E Uhum. início, né? Mas depois começa os continentes, aí é um pouco mais longe, né? Da É. realidade. É, aí tem que estimular, né, a interessar por isso, né, porque conhecimento eles vão ter pouco, né, às vezes de mídia, né, uma coisinha ou outra, né. Bom, Uhum. então vamos continuar. Na aprendizagem significativa, uma nova ideia se conecta aos conhecimentos prévios do aluno em uma situação relevante proposta pelo professor. Durante esse processo, o estudante expande e atualiza suas informações anteriores, atribuindo novos significados ao seu conhecimento. Eu acho que daí vem o que você estava falando, né, Érica? Quando eles são pequenos, né, quando eles são os menores, o que vem a seguir é uma novidade, né? É algo que vai interessar porque vai completar alguma coisinha que ele já sabe ali, né? E a gente tem muito disso principalmente no fundamental, né? No médio acaba tendo mais dificuldade porque é aquela história. Eu não sei se tem a ver mais com essa questão deles terem já crescido com tudo muito digital, né? Não ter muito esforço para fazer conexões. Geralmente vai ali, digita, já está pronto, né? Tem a ver com isso, mas de fato os pequenininhos dão mais show nisso, né? E as interações sociais influenciam os conhecimentos prévios e a atribuição de significado. Portanto, um tema é considerado relevante para o aluno quando sua abordagem reforça suas características socioculturais reais, evitando esvaziar seu contexto social. Olha aí. É exatamente o que você falava, né? Quando ele não tem conhecimento daquilo, quando ele não tem nada, é mais difícil ele se interessar por aquilo, né? Porque não faz, né? Eu até estou pensando em fazer um trabalho com o terceiro ano, acho que eu vou começar semana que vem, que é um projeto onde a gente vai trabalhar o ODS relacionado à fome, porque a gente tem bastante problema aqui de alunos que às vezes só comem na escola. Então, a gente vai fazer uma pesquisa na escola, vai entrevistar algumas ONGs que ajudam a cidade com entrega de cesta básica. Então, eu quero fazer esse trabalho com eles, com o terceiro ano, para ver se eles, pelo menos, percebem que não está tão distante da realidade deles, né? Que ela está aqui, às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo, às vezes, né? Que está passando por dificuldade. Já está muito mais próximo da realidade deles, né? Essa questão da pobreza, né? Então, talvez... E como é um tema, né, da ODS, acho que é bem interessante mesmo para eles, hein? Acho que vai fazer sucesso. William, você já dava aula antes de entrar no concurso? Já. Já? Eu sou professor da prefeitura também de Curitiba, desde 2014. Ah, que legal. Então, Segundo padrão no estado. você tem menorzinhos, então, as crianças menores. É o Fundamental 2 também. É o E nono ano, o setor 9. e tem no município Fundamental 2? Tem 11 escolas aqui.
Olha, que legal. Então, a aprendizagem ativa para você também é tranquilo. Uhum. Não, a gente trabalha bastante nessa linha assim também. Porque, na verdade, é o que a gente estava comentando, né? Com os maiores ainda é um pouquinho mais difícil, mas os menores já vêm, né? A gente trabalha aprendizagem ativa já há mais tempo, inclusive, né? É bem mais Uhum. fácil a gente ter aprendizagem ativa com os pequenos, né? Ah, então tranquilo, para vocês dois, então vai ser fácil. Por que incorporar esses conceitos à minha prática pedagógica? Propicia o engajamento do estudante no processo de ensino-aprendizagem, promovem um ambiente de trabalho colaborativo, possibilita o protagonismo estudantil, desenvolvem habilidades por meio da prática, diversificam as metodologias trabalhadas em sala de aula. Lembrando aqui das metodologias ativas, né? Que também é muito falado, muito cobrado hoje, né? Nós estávamos comentando antes de você entrar a questão da pandemia, que fez com que a gente acelerasse muito esse processo todo, né? Algo que ia acontecer, não tinha como não acontecer, né? Mas que depois da pandemia a gente veio com gás total, né? Como é que a gente faz esse processo aí? Mudou bastante, né? A forma de trabalhar e uma das saídas para recuperar todo o atraso, né, educacional vem muito em cima dessa questão das metodologias ativas, do trabalho com metodologia ativa, né? E aí tem a questão do desenvolvimento das habilidades por meio da prática, que é algo que a gente vê, né, principalmente nas escolas. A Érica trabalha em escola de tempo integral e ela estava comentando da questão do protagonismo, né? Em escola integral existe mais prática, né? Eles ficam, tem mais, já está no currículo, né? Diferente da escola regular, né? Possibilita o protagonismo estudantil, a gente tem visto nos últimos tempos muita coisa criada por aluno, né? Muita coisa desenvolvida ali. Eu vi mesmo ontem um campeonato de robótica, não sei se vocês chegaram a ver, eles fazem inclusive se eu não me engano, é em Brasília que está acontecendo, eles fazem inclusive um campeonato, né, para ver quem vai para os Estados Unidos lá representar o Brasil, e é tudo aluno de nível fundamental, né, é bem interessante. Promove um ambiente de trabalho colaborativo, é uma das questões que a gente também precisa associar bastante na questão da prática pedagógica, né? A gente ainda tem bastante dificuldade em incluir alguns alunos, né? Cada um é cada um, né? Tem gente que gosta mais de grupo e de fazer, tem os mais quietinhos, tem o que não interage, né? Mas enfim, é algo positivo, né? O trabalho colaborativo propicia o engajamento do estudante no processo de ensino-aprendizagem. Ele se sente mais responsável, né? Igual você falou da técnica lá de surpresa, né? Ele tem que estar ligado porque pode ser perguntado para ele e ele vai ter que saber, né? Porque senão passa até vergonha, digamos, né? Na frente dos outros. Então é bem interessante. Lá. A implementação dessa temática se dá a partir da referência, né? Referência 3, vamos pular aqui, esse aqui, ó. Referência docente. Utilizar diferentes estratégias de ensino para contemplar diferentes formas de ensinar e de aprender. A partir deste referencial da resolução do estágio probatório, a implementação desta temática será implementar uma prática pedagógica que promova uma aprendizagem ativa e significativa. Para a realização da implementação, usaremos a rubrica que norteará tal ação. Essa atividade que você quer fazer com o terceiro ano, que você comentou, Érica, você quer fazer logo? Essa semana eu estou fazendo a reavaliação, aí eu vou fazer semana que vem. Ah, tá. Você já vai começar com ela. Eu vou começar, vai umas 3, 4 aulas, né? Uhum. O terceiro é a geopolítica, né? Geopolítica. Uhum. Bom, conhecendo a rubrica de observação. Critério. Conhecer o conceito de aprendizagem ativa e significativa, sua intencionalidade pedagógica
e implementar práticas pedagógicas a partir de diferentes estratégias de ensino que promovam as diferentes formas de ensinar e aprender, com fins a gerar um ambiente mais propício à aprendizagem dos estudantes. Este critério avalia a compreensão do conceito de aprendizagem ativa e significativa e de sua intencionalidade pedagógica, bem como a capacidade do professor em planejar e implementar uma prática pedagógica na qual sejam utilizadas diferentes estratégias de ensino que envolvam os alunos de forma ativa em seu próprio processo de aprendizagem, estimulando a participação, a reflexão e a construção ativa do conhecimento. Além disso, também avalia a capacidade do professor em criar experiências de aprendizagem significativas, que relacionem os conteúdos a serem trabalhados e ensinados aos conhecimentos prévios, à vida do aluno, suas experiências pessoais e o mundo ao seu redor. Eu acho que cabe bastante o que você está planejando, né? Bastante. Eu vejo todos. O envolvimento vai ser total, porque, na verdade, é um tema que chama muita atenção, né? E a questão da fome. Como eles vão fazer, aonde eles estão, né? Na própria comunidade, para eles vai ter um significado. Né? William pensa em trabalhar alguma coisa assim? Tá com algum projeto, alguma... Ainda não pensei, na verdade, alguma coisa. Estava esperando para ver qual que ia ser, né? Mas eu já trabalhei uma atividade em grupo sobre o capitalismo, né? É o mapa conceitual que eles fizeram em grupo. Eles tinham que pesquisar e completar o mapa, né? E agora vai ter avaliação essa semana, então provavelmente eu devo fazer algumas aulas expositivas semana que vem, daí posso aplicar alguma atividade, né? Nesse sentido. Ah, sim. Porque eu acho interessante quando a gente fala capitalismo, quando a gente começa a trabalhar capitalismo com eles, e eles são muito pequenininhos, né? Eles têm uma dificuldade imensa de relacionar isso, porque não está ali no mundo do trabalho, né? Ainda não tem, não tá, não faz parte da realidade dele, né? São coisas mais simplistas. A partir do 9º ano, acho que é mais tranquilo daí, né? Mais é boas. Né? Então, e o médio também. Eu no ano passado, no 9º, eu perguntei o que eles achavam, o que eles imaginavam que era ser capitalista. Aí uma aluna falou assim para mim, é roubar. Nossa! Acho que... roubar, professora? Roubar o tempo de trabalho do proletariado. Pode até ser, vamos conversar. Eu acho que escuta tanta crítica ao capitalismo, e de uma forma ou de outra, né? Tem essa questão aí, né? Que o professor falou. Mas eu aproveitei o gancho dela ter falado. A gente foi trabalhando já o sistema capitalista. Você não está totalmente errada. Vamos ver. Vamos, né? Não tem como fugir dele, né? Mas não é uma coisa tão boa assim, né? Quando eu trabalho capitalismo, aquela música lá do Homem Primata, que é top, né, gente? O capitalismo selvagem, né? Eles acabam analisando a música, né? Falando, nossa, e aí se coloca no lugar de vítima mesmo, né? Dá a impressão que é roubo, é uma situação pra gente que não é dono do capital, né? É complicado. E o pior é que muitas vezes a gente vive numa sociedade que eles ainda defendem, né? Muitos defendem, ainda quer ser igual, né? Enfim, é difícil chegar lá. Então vamos lá no planejamento. Então igual você estava falando da questão do planejar, né, durante a aula, acho que já ajuda bastante esse documento aqui, ó. Vamos para a rubrica, né? 1, 2, 3 e 4. A 4 é a esperada, né? O que a gente tem mais espera que seja, né? Como ela seja. Então vamos lá. Eu vou ler a 4, aí depois vamos fazer a completa e depois a gente discute um pouquinho das outras, né? Que não. No documento do planejamento, professor indica uma aula do RCO mais aulas e o seu objetivo, né? Isso é sempre. Do ano passado, nos chamamentos, né?
nos planejamentos que vocês faziam ano passado, já fazia isso, né? Sim. Utilizava a aula. Uhum. Descreve com clareza os passos para a realização da prática pedagógica, explicitando os objetivos a serem alcançados, como cada atividade está alinhada à referida temática. Né? Então, explicar para os alunos, eles só conseguem fazer se eles entenderem certinho, né, o que eles vão realizar. Apresenta os materiais, recursos didáticos que serão utilizados de modo a identificar e mobilizar os conhecimentos prévios dos estudantes, com fins a promover a aprendizagem ativa e significativa. Eu acho que de todo o trabalho, esse aqui acho que é o que dá mais trabalho para a gente, né? Essa parte, porque se a gente pedir, eu já percebi muito isso em aprendizagem ativa. Quando a gente pede para eles fazerem alguma coisa, eles até fazem. Mas muitas vezes sai do planejado porque eles pegam recursos, né, que você não estava imaginando, que muitas vezes eles não entenderam. Então, eu acho que essa parte aqui a gente, né, tem que dar uma organizada. Customiza o material disponível no RCO, fazendo adequações de acordo com a sua realidade e aos níveis de aprendizagem dos estudantes. Quantos alunos tem em média as suas turmas, Érica? Então, na escola integral é em torno de 25. Agora aqui, que nem no terceiro ano, são 36. Então, aqui turma são turmas grandes. E a sua, William? São 35. 35, também Nossa. Turma grande. Nossa, gente. Eu quero implementar o meu probatório, não aqui, eu quero ir lá no integral no segundo ano, porque são, acho que 22 aluninhos, e eu acho mais fácil, Então, a minha ideia, a princípio, é fazer o trabalho com o segundo ano. Essa parte, né, de adequar os níveis de aprendizagem, quando a gente tem mais de 20 e poucos alunos, é complicado mesmo, hein? Eu tenho muita dificuldade com isso, às vezes, acho que com vocês também já aconteceu, né? Às vezes o outro professor tem uma ideia diferente daquela que você tem de níveis de aprendizagem, né? Às vezes o professor fala assim, nossa, o fulano é muito difícil, tem muita dificuldade, não consegue fazer nada. Ai, meu Deus, não percebi que é tão ruim assim, né? É muito aluno, então a gente tem um pouquinho mais. E quando é turma nova, também, né? Eu gosto de repetir, por exemplo, assim, eu pego o sexto, aí pego eles no sétimo, aí pego eles no oitavo, sabe assim? Para poder acompanhar assim, né? Mas é mais complicado, né? Então, essa questão do customizar o material. E integra 2 ou mais metodologias diferenciadas que ampliam significativamente as possibilidades de aprendizagem. Né? Nessa ideia mesmo que você teve, isso vai ser fácil, porque você vai dar para eles fazerem desde a pesquisa até a apresentação, né, Érica? Então, juntar 2 metodologias. Aqui tá bem barulhento agora. Não tem problema. Então, juntar 2 metodologias, acho que vai ser mais tranquilo para você, né? E o William vai pensando aí em alguma coisa que também, né? Que também vá de encontro com essa rubrica. O importante, gente, é cumprir esses passos aqui, né? No planejamento da gente. Né? Aí tem o 3, que é quando falta alguma coisinha, né? E o 2 e o 1, que aí quando a gente tem mais dificuldade, né? Quando a gente faz menos. É melhor focar no 4. Eu gosto. Por isso que eu falei, vamos falar do 4, que o 4 é o que precisa. Se você vê que faltou alguma coisa, você vai lá e completa, né? E é em cima delas também que a gente tem que fazer a avaliação, né? Então, vamos lá. E a prática? Vamos lá na prática. Na prática observada, o professor utiliza estratégias de ensino engajadoras
que promovem a aprendizagem ativa e significativa, que a gente estava, né, discutindo até agora, né? Você vai observar se a partir do que você fez, né, vai ter aprendizagem, né? Se vai valer a pena esse trabalho. Desenvolve atividades práticas, interativas ou colaborativas, em que os estudantes são protagonistas da ação e participam ativamente no desenvolvimento das habilidades previstas. Fica evidente o trabalho com conceitos novos a partir de conhecimentos prévios dos estudantes, de modo contextualizado e relevante para os alunos. Desenvolve a aula integrando metodologias diferenciadas para atingir os objetivos de aprendizagem indicados no planejamento. Acompanha os estudantes durante a realização da atividade, intervindo, orientando, com o intuito de promover a intensificação, personalização da aprendizagem dos estudantes, né? Então, esse é na observação da prática. A gente sabe que na prática, né, é um pouquinho mais complicado, né? Porque daí vai ter eles, e vai ter o trabalho, e vai ter, às vezes, uma bagunça, vai ter o movimento, vai ter, às vezes, alguém entrando e saindo, né? Então, essa questão da prática aqui, para mim, que como eu comentei com vocês, né? Eu tô começando no formador, então eu vi alguns vídeos assim que eu fiquei pensando, 15 minutos, né, que vocês fazem, né, Aí eu fiquei pensando nisso, falei, será que não pode fazer uns cortes, um pouquinho do começo, um pouquinho do meio, pra gente ver tudo, né? Então, eu acho que isso ainda é um pouquinho complicado, você conseguir avaliar tudo isso em um vídeo de 15 minutos, né? Não sei como é que vocês faziam no passado, se tinha dificuldade. Fiz alguns cortes dos primeiros, assim, sabe? Mas depois você organiza para a aula pegar todos os critérios ali, entende? Não necessariamente começa a aula. Eu já nunca fiz corte, porque eu sou péssima com tecnologia. Mas, assim, eu já deixava tudo do jeito a minha aula para só mostrar a atividade, sabe? Fazia explicação teórica antes e já daí só mostrava assim a prática. Às vezes eu já separava em grupo e depois, quando eu entrava para gravar, eu já falava, já foi feita a explicação, já separamos em grupo, levamos em consideração isso, e daí já fazia atividade, porque senão não dá tempo, né? E eu vou falar, cortar vídeo demanda tempo, e é uma coisa que eu não tenho, é tempo. Então, assim... que no celular ali, quando a gente grava no celular, dá para você pausar a gravação, aí depois você retoma, né? Então, era mais ou menos assim. Ele pausava em algum momento, quando tinha, às vezes, uma atividade mais complexa que eles pediam, a gente fazia isso, pausava, daí depois... E daí eu já organizava assim, sabe? Já gravava e mandava e pronto. E eu sempre gravei pelo Educatron também. Ah, tá. Você gravava pelo Educatron. É tranquilo? Tranquilo. Porque eu vi bastante gente reclamando do uso do A qualidade, na minha escola nunca tinha internet lá e a qualidade é muito ruim do Educatron. Daí por isso que eu não gravava no celular mesmo. Ah, tá. Eu vi bastante gente falando isso, que a qualidade do vídeo não era boa e daí eles não estavam usando o Educatron por causa disso, né? Mas às vezes a internet não funciona e daí você tem que entrar diretamente no Google lá para fazer a gravação e daí não tem como, sabe? Então você perde tempo ali e daí a aula tá rolando, né? Sim. É uma coisa que... mas a minha, por exemplo, sempre deu certo, assim, eu nunca tive problema. A qualidade fica um pouquinho pior? Fica, mas é o que a gente tem também, né? O material disponível que eu tenho da sede, e daí eu acabava usando ele. Muitas vezes vai de escola para escola essa questão também da velocidade de internet, né? O uso de... Eu acredito... Lá na minha escola, eu percebi que tem umas TVs que estão até sem a câmera já. Então, como vai passando o tempo, né? Vai acontecendo, assim, algumas avarias, né? Então, mas aí a gente vai vendo. Uma outra coisa, eu vi um vídeo gravado por celular que eu achei bem interessante, porque a pessoa fez
mesa por mesa, né? O professor fez assim, mas era um vídeo longo, é aquilo que eu falei para vocês, né? É aquilo que não é para fazer, aqueles vídeos assim de aula inteira, né? Porque a gente viu algumas coisas, o que é pra fazer, o que não é para fazer, o que é para avaliar, o que não é para avaliar, né? Mas eu acho que é interessante. Então vamos lá. As estratégias de ensino engajadoras, né? No caso, você, né? Vamos pegar aqui no que você já está pensando, aí o William vai pensando também. Essa questão, você quer trabalhar com a fome, né? É um objetivo da ODS e também é uma questão que tá ali, tá no dia a dia Tá, da realidade de vocês, né? Então, acho que é isso. uma coisa. Questão de engajamento, nesse caso, duvido que vai ter algum aluno que não vai se engajar com essa questão, né? Porque é uma questão, além de tudo, que faz com que a gente repense a nossa sociedade, repense as questões, né, e vai de encontro também essa questão aí, o negócio falou que a pessoa falou do capitalismo, né? Vai de encontro a repensar outras coisas dentro da nossa sociedade, né? Uma coisa puxa a outra. E desenvolve atividades práticas, interativas ou colaborativas, onde eles são protagonistas da ação. Como você falou que você está a fim de fazer com ONG, né? Isso. Envolvendo esse pessoal que trabalha com isso, tem muito a ver com essa questão do protagonismo, né? Eles É, vão atrás, eles vão é. conhecer. Que na primeira aula eu vou separar os grupos, vou dar o que cada grupo vai fazer, que cada grupo vai fazer algo diferente. Um vai Hum, criar um formulário para entregar para os alunos, o outro grupo vai pesquisar sobre essas ONGs e tentar mandar e-mail já para marcar um horário, né, para que eles possam vir ou a gente ir. Aí o outro grupo vai pesquisar sobre as ODS, então eu vou separar por critério, assim, cada grupo vai fazer uma coisa. tá, entendi. É uma boa ideia. Uma vez eu fiz, você me fez lembrar de uma situação, uma vez a gente fez, eu vi uma reportagem que falava de desperdício. E eu não sei se ainda existe, mas eu sei que na época existia uma lei. Você já ter ouvido falar que quando você doa e a comida está estragada, ou está com algum problema, assim, você é o responsável se acontecer alguma coisa, né? Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, muita gente não faz a doação de medo de acontecer alguma coisa, né? E foi isso que eu trabalhei com os alunos, assim. E a pessoa joga no lixo, e aí a pessoa vai caçar no lixo, né? Uma coisa totalmente fora, sem nexo, né? A Aí pessoa no vai lixo ela pode ir lá pegar. revirar lixo, ela pode, né? Repassar para ela, não pode. E tem um videozinho no YouTube, eu já vi ele várias no YouTube, não, no Instagram já vi várias vezes, de um senhor dono de restaurante, que ele fala sobre isso, né? Ele fala assim que ele foi proibido de doar alimentos, então o que que ele faz? Ele dá R$ 1 para cada pessoa que ele sabe que vai na porta dele pedir, então aí fica como se a pessoa estivesse comprando a marmita. É uma ideia que ele teve para parar de ter essa questão da fiscalização pegando no pé dele por ele doar, né? E aí eu me lembro que tem uma nutricionista, se eu não me lembro na cidade, se eu não me engano, é na cidade de Campinas, que a gente até fez uma live com ela, acho que é de Campinas mesmo. E ela é uma nutricionista, aí ela fez, né? Ela fundou uma ONG para pegar essa comida e ela seleciona a comida, ela faz a separação, ela faz a distribuição. Como ela é nutricionista, então ela tem, né, o conhecimento, então ela pega o alimento que ela sabe que pode ser reembalado, tudo, e aí a ONG dela faz esse trabalho para tirar das costas, né, de quem faz a comida, de quem está fazendo a doação, essa questão, né, tira das costas dele essa responsabilidade. Né? Muito, muito interessante, assim. Então tem bastante coisa a ser trabalhada, né? Você pode trabalhar muito, você pode trabalhar, inclusive, me veio a ideia aqui, a questão da falta de alimentos, se tem falta de alimento no mundo mesmo. O mundo bate recordes de produção de safra sempre, né? Por que que as pessoas passam fome? O Brasil é um celeiro, não é? Essa fama aí do celeiro mundial, não é? Então, acho que dá uma coisa vai puxando a outra, né?
Fica evidente o trabalho com conceitos novos a partir de conhecimentos prévios dos estudantes, de modo contextualizado e relevante para os alunos, também vai fazer bastante sentido, né? Desenvolve a aula integrando metodologias diferenciadas para atingir objetivos de aprendizagem indicados no planejamento. No caso, você vai dividir os grupos, né? Você falou, então você vai usar várias metodologias. E aí, na divisão dos grupos, você já pretende fazer a separação do que tem mais e do que tem menos afinidade, daquele que está mais avançado, dos diversas diferenças? A princípio eu vou deixar eles se reunirem, sabe? Depois eu vejo o conteúdo. Uhum. Porque, deixar livre. gente, se não der certo, daí eu volto e determino se eu ver que fica... Algo que a gente discutiu esses dias no grupo, e eu acho que é um negócio bem complicadinho, né? Como separar... Vocês já tiveram... Não sei como é que vocês fazem, assim. Como separar esses grupos por níveis de aprendizagem? Eles percebem isso, não percebem? Mas ó, na minha última gravação, eu separei eles por nível de aprendizado. E eu separei por cor. Vermelho era quem estava com nota ruim, amarelo, nota, né? E verde, nota boa. E eu fui lá, peguei as notas deles e fui separando, sabe? Porque até minha tutora na época falou assim, não, Érica, pode fazer isso, porque eles têm que saber que eles estão precisando de nota também. Eles precisam, né, despertar tá consciente. Então, eu uso critério de nota, sabe? Jogou limpo, né? Joguei limpo, ó, nota. Porque a gente é uma boa ideia mesmo. E um joguinho mesmo, né? Por cor, né? Os grupos são por cor. E tem também a questão do aluno monitor, né? Que esses também, né, que dão uma ajuda e tanto, né? O monitor. Sim. Então, vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho desses recursos educacionais digitais, né? No nosso caso, a gente usa... Vocês usam bastante o quiz? Não? É o que a gente tem de geografia, né? Ano passado eu usava, agora eu não uso muito. Não comecei a usar ainda, mas eu pretendo usar. Isso. Então, vamos lá. De acordo com a Instrução Normativa 005/2024, né, do EDUC-CED, por recurso educacional digital, entende-se as ferramentas digitais de apoio que enriquecem as formas de interação dos estudantes com os objetos do conhecimento e servem de estratégia de ensino para o professor. Qual a finalidade? Apoiar a prática docente no processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se em uma proposta que aprimora o desenvolvimento das habilidades previstas nos documentos curriculares do Estado do Paraná. Você nunca usou, Érica? Ou já usou? Não, eu já usei, eu já fiz atividade. Não é que eu não gostei, os alunos não fazem. Não, isso Então, assim, aí eu perco meu tempo criando atividade, eu perco meu tempo fazendo uma coisa lá, e daí eles não fazem, aí eu fico meio, oh, Deus. Eu acho que ainda é um grande desafio como fazer os alunos realizarem aquelas atividades. Na escola integral tem uma aula destinada a fazer quizzes. E daí eles fazem, sabe? Então, porque eles têm 9 aulas, né, durante o dia. Então, 3 aulas, eu acho, por semana de estudo orientado, onde eles fazem as atividades e fazem o quizzes. Uma aula eles vão para o computador fazer quizzes. Aí dá certo. Agora, que nem nessa que eu postei os quizzes lá, 2 alunos fizeram, 3, e eu cobro, eu abro, eu falo, mas eles não estão nem aí. A escola de vocês dá nota em quiz? Tem essa ou não? Tem nota, mas eles não fazem. Pois é, né? Nem a nota chama, né, para isso. Na sua também, William, usa como nota, não? Alguns professores sim, né? Porque agora tem toda uma exigência, né, da utilização dos quizzes, né? Então as escolas vão ter que fazer isso, né? Os professores vão ter que utilizar de uma forma ou de outra, porque os diretores estão cobrando bastante, né? Em algumas escolas, né? Bem cobrado.
Não tem. E em geografia, uma das questões que eu percebo é isso, né? Nós não temos outras plataformas, outros, né? A gente tem o Não? Quiz. Tem outras coisas para usar, mas assim, a gente não tem tempo, né? Naquele Ainda bem, eu não quero laboratório. uma plataforma de geografia. Nossa, imagina, Mas aí não assim, tá você não fácil. tem. É igual os outros componentes, tem aula lá no laboratório, né? A gente nunca nem consegue ir pro laboratório, porque eles estão sempre por aqui, né? Cheio de coisa para fazer no laboratório. Não, ter mais uma coisa em geografia seria complicado mesmo, tá certo. Né? Deixa só o quiz mesmo, a gente vai dando um jeito. Vamos lá. O que tais recursos possibilitam? O desenvolvimento de competências digitais previstas na BNCC e das habilidades socioemocionais do estudante, contribuindo para a valorização do protagonismo, a confiança em lidar com complexidades, a persistência, a compreensão de soluções, a análise e classificação de dados, a investigação, a criatividade, a comunicação e a argumentação, além do desenvolvimento do raciocínio lógico e de resolução de problemas. O letramento digital, no qual contempla o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais. Vamos lá, só pular. A partir do referencial da resolução do estágio probatório, a implementação dessa temática será selecionar uma aula e implementar as técnicas contempladas. Deixa eu pular aqui, ó. Não é sobre plataformas, é sobre aprendizagem. Então, eu vejo que tem várias. Esses dias alguém me falou que, até foi uma professora do Formadores lá, que existe uma possibilidade de usar o Khan Academy para outras disciplinas também, né? Aí eu falei, não tinha ainda verificado isso, mas vou até dar uma olhadinha, porque o Khan Academy, ele já tem bastante, né? Como eles já fazem na matemática, eles conseguem fazer, parece que é mais fácil, mais simples, né? Bom, é sobre mentalidade. É uma forma de pensar na era da educação digital e mesclar conceitos sobre recursos, aplicativos de celular, transformação no aprendizado, motivação, desenvolvimento cognitivo e objetivos de aprendizagem de longo prazo. É excelente encontrar ferramentas e ou plataformas novas e pensar, essa plataforma é ótima, mas como vou utilizá-la em sala de aula? Precisamos pensar como esta ferramenta, plataforma, poderá contribuir para atingir os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares. Então, vamos lá, o que a gente já conhece, né? O que tem para hoje? O Desafio Paraná, os quiz, Matemática Paraná, o Khan Academy, né? Matfic, o Inglês Paraná, Programação Paraná, Alura, Sala Virtual Paraná, o Google Classroom que a gente tanto usou na época da pandemia. Nossa! A Redação Paraná, Leia Paraná. Aí eu tenho uma pergunta assim, será que essas coisas não dão uma engolida no aluno também? O que vocês acham? Ele não se sente também sobrecarregado? Eu acho que sim. E outra coisa que eu acho que agora, com essa proibição do uso do celular, trabalhar com o celular com o aluno ficou mais difícil, né? Pedagogicamente falando. Sim. Porque você pede para o aluno trazer, porque você vai fazer um trabalho de pesquisa, isso vai justificar porque que ele usou em todas as aulas, né? Então, eu acho que está bem complicado agora trabalhar essa questão tecnológica, né? E eu acho que sim, sobrecarrega, o aluno já tem muito tempo no celular, né? Esses dias eu até pedi para eles olharem no bem-estar quanto tempo eles ficam, e tipo, do sábado e domingo é 11 horas, 10 horas. Então, Sim. assim, eu acho que a escola seria um tempo para desconectar um pouco, sabe? Uhum.
ler, fazer coisas diferentes. E como a gente vai precisar dos recursos digitais, né? Então tem que ter ou o laboratório ou os tablets, Isso, alguma coisa assim para eles, né? alguma coisa assim, aham. Eu tive, outro dia eu vi, teve uma confusão por causa do celular da escola e o aluno justificou isso. Ele falou: olha, a É, professora da aula anterior, vira justificando isso pro diretor, a professora da aula anterior mandou a gente usar, tipo assim, sabe? Então, aí ficou naquela, né? Falou: já joga a culpa aham. do professor, né? E eles Então vamos. fazem isso o tempo todo, né? É, conhecendo a rubrica de observação. Critério: utilizar as ferramentas educacionais e os programas de educação digital da mantenedora para intensificar a aprendizagem dos estudantes. Este critério avalia a compreensão da intencionalidade pedagógica do uso das ferramentas educacionais e programas de educação digital da mantenedora por parte do professor, bem como a capacidade do professor em planejar e implementar uma prática pedagógica na qual sejam utilizados os referidos recursos sob a perspectiva de personalização a diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes. Então, vamos lá para o planejamento. Bom, como eu falei, né, vamos focar no quadro. Então, no planejamento. No documento do planejamento, o professor indica uma aula do RCO mais aulas e o seu objetivo, seleciona um recurso digital educacional que será utilizado na aula, de acordo com o seu componente curricular e o objetivo da aula, adequando à sua realidade. Descreve o passo a passo da implementação, contemplando os diferentes níveis de aprendizagem da turma selecionada. Descreve as atividades do recurso digital e faz adaptações de acordo com os níveis de aprendizagem da turma selecionada. E aos conhecimentos prévios dos estudantes e algum conteúdo já trabalhado anteriormente. E justifica o uso do recurso digital selecionado, relacionando a importância do mesmo na intensificação, personalização da aprendizagem dos estudantes. É bem parecido, né? Então, nessa aula que a gente vai ter que gravar, ela vai ter que ter algum recurso digital. Algum recurso digital, uso de algum Pode recurso ser digital. quizzes. Isso que eu ia comentar, né? Como ele fala bastante ali dos utilizados pela mantenedora, o Aham. quiz é o mais adequado, né? Então, eu vou ter que fazer um planejamento para dar essa aula e talvez questões lá no quiz sobre a aula, isso? Isso, montar dentro do quiz com relação à tua aula, Tá. né? Pode usar até para a própria avaliação deles, né? Fica bem Quando que legal. vai ser esse planejamento? Semana que vem? Na semana que vem a gente vai E fazer. daí, na própria semana que vem, a gente já tem que gravar? Não, na outra, né? A gente faz na segunda, né? Na segunda-feira. Vou dar uma perguntada disso, se a gente vai ter mais Tá. uma semaninha, tá? Aí eu vejo. Tá. Não, porque daí eu já vou pensando. Daí eu tenho que marcar horário no laboratório. Isso. Se você quiser já adiantar, né? Aham. Tá? Mas eu vou ver quantos dias a gente vai conseguir, tá? Então tá bom. E aí, na prática, né? Na prática observada, o professor explica o objetivo da aula selecionada e o recurso digital que será utilizado, orienta com clareza o passo a passo para que os estudantes realizem a atividade utilizando o recurso digital selecionado, adequado à sua realidade, exemplifica para os estudantes de que forma devem acessar o recurso digital selecionado, acompanha os estudantes durante a realização da atividade, intervindo, orientando, com o intuito de promover a intensificação, personalização da aprendizagem dos estudantes. Então, é bem parecido, né, com o outro, só que esse vai ter que estar no laboratório, né? Ou vai ter que estar usando os tablets, né? Em alguma forma, assim. Assim, eu vou questionar essa, né, que vocês perguntaram aí da questão do tempo. Lá no nosso planinho tem. Eu já vou dar uma olhada na hora que a gente acabar aqui e já pergunto para a nossa tutora. Não, Mas, porque é assim, importante saber, né? Porque daí você já para começa organizar. a pensar. Isso, né? Mas aí já vão pensando essa semana, né? Como é que vocês vão fazer? Você já tem uma ideia? Não, bem, eu né? vou fazer uma aula com quizzes e vou só criar uma atividade e já vou reservar o laboratório. Eu dou aula até no laboratório, vou explicando.
Daí só gravo durante a atividade que eu vou estar, né, desenvolvendo com eles. Tá ótimo, tá ótimo. Alguma dúvida, Willy? Não, tá tudo certo. Também tá tranquilo, né? Bom, eu acho assim, para vocês dois que já trabalham há um tempo e já trabalham com aprendizagem ativa, fica mais tranquilo, né? E o uso do quizzes aí que a gente já usa há algum tempo, no nosso caso, o mais adequado é o quiz mesmo, porque eu acho que eles focaram bastante ali, né? Da mantenedora. Acho que já pra gente não sair, né, dessa linha. Então vamos nessa. Então vamos lá, gente. Encaminhamentos. O bom ensino é uma arte. A obra-prima depende do domínio e da aplicação de habilidades fundamentais, individualmente aprendidas por meio do estudo diligente. Tá? Lemov. Tem uma... o ano passado vocês trabalharam? Eles falaram que algum dos grupos trabalhou as técnicas lá de Lemov. Vocês trabalharam? Então... Trabalhamos. Então foi o 1, né? É isso. 1, 2, 3. É o 3, 2, 1. É sempre ao contrário, né? Então vocês já trabalharam, não? Então tranquilo. Vocês têm o documento com as técnicas? O manual? Tava no meu outro grupo, mas eu não sei se eu salvei. Tem que dar uma olhada lá no meu drive. Essa semana, depois que a gente trabalhou, eles mandaram. Aí eu mando, então, no grupo. É bom deixar lá no grupo, né? Porque daí... No Google Classroom. É bem interessante, né? E a gente usa bastante, né? As técnicas deles, vai ficar bem... Uhum. Bom, então, no próximo encontro, vamos planejar a implementação de uma prática pedagógica utilizando aprendizagem ativa e aprendizagem significativa, né? Então, o que vai fazer diferença para os alunos, né? E de uma forma que eles façam, eles consigam trabalhar isso com os conceitos que eles já têm, né? E aí tem algumas coisinhas aqui do Saiba Mais, é mais em cima das plataformas, que na verdade acho que todo mundo já conhece, já sabe usar bem, né? Acho que tranquilo, né? O quiz é bem intuitivo também quando a gente entra, né? Tá? Tanto para você fazer alguma atividade, quanto para você usar o que já está lá, é bem intuitivo, né? Bom, vou ver aqui as nossas referências, são esses os slides de hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta? Precisar ter acho que semana que vem é o planejamento, né? Semana que vem é o planejamento. Nosso próximo encontro, tá? Tá bom. Eu vou arrumar lá, William, no slide. Slide não, acho que tá na agenda, né? Errado. Eu vi que tinha alguma coisa errada em um dos... Tava 10h30 lá o horário, aí por isso que eu entrei 10h30, se não tinha entrado antes. Em algum lugar tava 10h30 e não consegui voltar. Porque igual tá falando para ela, como o vídeo tá pegando, o microfone não tava pegando, acabei trocando de aparelho e acabei esquecendo de arrumar ali. Mas aí pra semana que vem eu arrumo e ponho no WhatsApp daí. Tá? Então que horas que começa? 10 horas? 10 horas. Isso. Tá? Não, mas aí não tem problema, foi um erro meu mesmo. Deixa eu fazer o print. Foi eu que fiz É porque eu fiz tantas vezes, porque eles ficaram insistindo pra gente fazer os testes, né? E aí acabou que eu mudei até o endereço lá de novo da Meet, né? Enfim. Mas aos pouquinhos a gente vai se entendendo. Tá bom, gente? Ó, se precisar, vocês podem mandar lá no WhatsApp alguma coisa, tá? Não tem problema. No Classroom, no e-mail, no WhatsApp, tá? Tá. Vai se falando. Então, boa semana para vocês. Até a próxima semana, tá? Você Obrigado. também, tá? Tchau. Tchau. Até mais.